Sancti Sancte Dei, Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Hoje, dia 30 de julho, a Igreja celebra a memória de São Pedro Crisólogo. São Pedro nasceu no ano de 380, na cidade de Imola, perto de Roma. São Pedro viveu uma vida simples, gasta pela causa do Evangelho, e também ele era um excelente pregador, o que lhe deu o título mais tarde de doutor da Igreja. Ele nasceu em família cristã, foi ordenado diácono, depois sacerdote, e foi eleito também bispo, e como bispo exerceu a sua função de governar e ensinar a doutrina de maneira maravilhosa, a tal ponto de ser chamado Crisólogo. Crisólogo significa homem de palavra de ouro, por causa da excelente pregação que ele fazia e da forma simples como mostrava o Evangelho, levou à conversão muitos pagãos e muitos cristãos que estavam indiferentes à sua fé, e os cristãos fervorosos sentiam-se fortalecidos em sua fé a partir da pregação deste santo homem. Ele escreveu centenas de homilias, onde, de maneira simples e direta, ele explicava com poucas palavras verdades profundas da fé. Vamos ouvir algumas palavras agora de São Pedro Crisólogo. Fazei do vosso coração o altar, e com toda a confiança oferecei o vosso corpo como vítima a Deus, com fé e generosidade. Os magos estão admirados diante do que vem, o céu sobre a terra e a terra no céu, o homem em Deus e Deus no homem. Vem contido num corpo pequenino, quem não pode ser contido por todo o mundo. E falando sobre a Virgem Maria, veja só o que ele diz. Quem não admira a grandeza de Maria, não sabe quanto Deus é grande. O nome hebreu de Maria se traduz por Domina, em latim. O anjo lhe dá, portanto, o título de Senhora. Em relação à necessidade de cuidar dos pobres e necessitados, São Pedro costumava explicar assim: a mão do pobre é o local das ofertas de Cristo, porque tudo o que o pobre recebe é Cristo que o recebe. São Pedro Crisólogo também se destacou juntando-se ao Papa Leão I para combater a heresia do monofisismo, que afirmava que Jesus tinha apenas uma natureza e não duas, como o próprio Jesus revelou, a natureza humana e a divina, e o Concílio de Éfeso confirmou as duas naturezas numa única pessoa, e essa heresia então foi combatida por Pedro Crisólogo e pelo Papa Leão I. Pedro Crisólogo entregou a sua alma a Deus no ano de 450. Viveu uma vida santa e foi reconhecido depois como santo pela Igreja e também como doutor da Igreja por causa da profundidade dos seus escritos e da sua doutrina. Nesse dia de São Pedro Crisólogo, eu convido você a pedir a Deus a graça de compreender profundamente a doutrina da Igreja Católica, a doutrina belíssima que nos leva ao coração de Cristo, que nos leva à verdade sobre Cristo. Muitos cristãos católicos, infelizmente, não conhecem a sua fé, não conhecem por indiferença, não conhecem porque talvez não tiveram a oportunidade, mas não importa. Você que está me ouvindo hoje, vendo este vídeo, vamos pedir que São Pedro nos ajude a compreender e a desejar conhecer ainda mais profundamente aquilo que a Igreja ensina. Senhor Jesus, nós te agradecemos pelo testemunho de São Pedro Crisólogo, este grande homem que recebeu o título de Homem de Palavras de Ouro. Dai-nos a graça, Senhor, de a partir dos seus ensinamentos, compreender melhor o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Dai a graça, Senhor, a todos nós católicos, a graça de conhecer melhor a doutrina católica, a beleza da nossa fé. E conhecendo, Senhor, certamente reconheceremos a grande riqueza da doutrina que nos leva para o céu. E com certeza não deixaremos isso por nada.
Dai-nos a graça, Senhor, de compreender assim como São Pedro compreendeu e defendeu. Dai-nos também a graça de nos tornarmos, Senhor, arautos do Teu Evangelho e pregarmos, Senhor, a verdade de Deus, fiéis à doutrina católica, a todos os homens e mulheres da terra. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. São Pedro Crisólogo, rogai por nós.